Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma vez no programa de capacitação técnica. Meu nome é Odair Borges de Freitas, sou proprietário da Mecânica BF e vim aqui passar algumas informações, algumas dicas hoje sobre os componentes e o sistema de direção que os veículos compõem. Hoje o sistema de direção ele tem três divisões. Lógico, 4 com a direção mecânica. Nós temos hoje a direção mecânica, a direção elétrica, a direção eletrohidráulica e a direção hidráulica, que a gente vai estar falando hoje nesse breve treinamento. Falando, pessoal, sobre a direção hidráulica, a gente vai falar sobre os componentes que compõem a direção hidráulica. Então ele é composto pelo quê? Composto pela bomba hidráulica, tá? Depois a gente vai mostrar para vocês o funcionamento dela, pela caixa de direção hidráulica, por mangueiras de conexões hidráulicas, tá? Suporte, correias, sensores, coluna de direção em alguns casos também e, logicamente, o óleo também e coluna de direção, ok? O sistema de direção hidráulica é composto de bomba e caixa de direção, coluna de direção, mangueiras e canos, reservatório da direção hidráulica, suportes, sensores, correias e o óleo da direção hidráulica também. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o sistema de direção hidráulica, o funcionamento e vamos falar de cada item. Começando pela bomba de direção hidráulica, que é um componente muito importante do sistema, né? É ele que diminui a força do motorista, a força, né, que se gera no volante para ficar o volante leve. Então, a bomba ela é composta, né, de uma peça em ferro fundido ou em alumínio, dependendo dos modelos de veículos, tá? E a sua função, justamente como eu falei, é eliminar ou diminuir a força que o motorista está fazendo ao virar ou fazer as suas manobras. Tem modelos de veículos que o reservatório da bomba de direção hidráulica está acoplado à bomba ou, em alguns casos, ele está fora. É um item muito importante, gente. Esse reservatório, em alguns veículos, principalmente no sistema Ford, na família EcoSport, Fiesta, Courier e K, é importante trocar. Esse reservatório aqui, é importantíssimo trocar ao fazer qualquer manutenção do sistema hidráulico, trocar a caixa, ou principalmente quando vai trocar a bomba, fazer a troca dessa peça aqui, que ele tem uma peneira muito pequena dentro do sistema e você não tem como limpar. E ele acaba danificando até a própria bomba nova que você tem colocado no sistema, tá? Falando sobre a bomba de direção hidráulica, nela nós temos o sensor de pressão, tá? Esse componente é muito importante. Tem dois modelos, tá? Um com regulagem, tá? E o outro sem regulagem. Dentro dele, tá? Tem essas duas pequenas peças que acabam comprometendo se o cara não estiver atento, tá? Com regulagem, ela sempre vai ter esse orifício aqui cortado, tá? A sem regulagem, ela é lisa, tá? E vocês podem ver que ela tem uma peneirinha. Essas peneirinhas, com o passar do tempo, ela acaba entupindo. Muito importante, gente. Muito importante na hora da verificação da direção pesada, ou vai fazer qualquer procedimento de troca de óleo, que tire esse componente e dê uma olhada nele. É muito simples fazer essa limpeza, tá? Depois na prática a gente vai mostrar para vocês como faz, entende? Mas é muito simples você fazer esse procedimento, até para você dar um serviço de melhor qualidade para o seu cliente, tá? Sensores de direção hidráulica, pessoal. A função do sensor. Quando você está fazendo uma manobra com o veículo parado ali, cria-se uma grande pressão no sistema. Então, quando você virou a direção, a tendência é cair a rotação do motor. Automaticamente cai a marcha lenta, cai também o fluxo de giro de óleo dentro do sistema. Esse sensor tem a função de avisar a central de aumentar a rotação do motor. O que se ganha com isso? Uma direção mais leve, né, ao fazer a manobra com o veículo parado também, e uma durabilidade maior do sistema, porque ele vai aumentar a rotação do veículo, permitindo que não enforque a bomba, no caso, há problema dentro do sistema hidráulico, tá ok? Polia, gente, polia da bomba hidráulica, importantíssimo você olhar, lógico, a olho nu é importante, você consegue verificar, mas verificar se ele não está jogando a correia. Normalmente ocorre de você colocar uma ferramenta para travar, para tirar a correia do alternador fora, ou numa batida esse veículo entortou a polia. Importante estar verificando se ela está centrada, tá? Muito importante essa dica. Caixa de direção, pessoal. Caixa de direção nós temos vários sistemas, vários modelos. Esse aqui é o de um Vectra, tá? Vectra GSI. Então tem vários componentes que compõem ela, que a gente vai estar mostrando passo a passo para vocês, tá? Mas é importante verificar, o sistema de funcionamento é o mesmo, tá? A função é a mesma, só muda
a característica ou a montagem da caixa no sistema, tá? A caixa ela é composta principalmente por pinhão, tá? Por pinhão e gremeleira, né? E logicamente aonde vai alojado, tá? Dentro dela vai os canos de pressão que vai alojado dentro dela, tá? Mas as funções do pinhão, gente, nós temos que tomar cuidado, principalmente com o desgaste que ocorre na base do retentor, tá? E o desgaste que ocorre também na dentada dela. Muitos barulhos característicos provém do conjunto do conjunto do pinhão, tá? E do desgaste que tem nos dentes dela, certo? Aqui embaixo vai um rolamento. Esse rolamento também cria folga. Roncar, chiado não faz, mas ele acaba criando folga, faz com que aquele barulho estranho fique no veículo. Gremeleira, gente. Gremeleira, o pinhão encaixa aqui e conforme você vai girando, ele vai fazendo a direção do veículo. Uma dica importante vocês quando está fazendo uma manutenção do sistema de direção hidráulica. Ao retirar a coifa para trocar a barra axial, você consegue visualizar o estado da gremeleira. Do lado direito, se ela estiver com um desgaste, se estiver como essa aqui enferrujada e não ocorreu vazamento hidráulico, oriente o dono do veículo, seu cliente, a fazer uma manutenção da direção, porque logo vai começar a vazar. Essa oxidação vai começar a agredir o retentor interno da caixa e vai fazer com que comece a gerar vazamento. Outra coisa importante, gente, no veículo, os dentes da gremeleira. Normalmente, o veículo em linha reta, ele faz barulho, você virou um pouco para a esquerda ou virou um pouco para a direita, parou esse ruído, a tendência é muito grande de seu barulho estar na gremeleira. Ele ocorreu um desgaste nesses dentes, a importância de retirar fora esse componente e fazer a manutenção e, em alguns casos, até trocar a gremeleira. O alojamento do pinhão da caixa de direção. Esse é um componente, né, que tem retentores e o alojamento do pinhão. Ocorre também desgaste, gente. Então, a importância de se verificar esse sistema. Se vocês levarem por uma empresa qualificada, e aí a importância hoje em dia da terceirização de empresas qualificadas, porque você não vai ter o problema de retrabalho, ou não vai ter um problema de você querer fazer o sistema, fazer a manutenção do sistema por si só, e não tendo equipamentos ou peças qualificadas, a tendência é muito grande de dar um retrabalho, tá? Esse técnico qualificado, com certeza, ele vai estar verificando a folga no sistema e suas devidas características, tá? Temos também os canos da direção hidráulica. Esses canos de pressão também é importante estar verificando. Eles podem, com o passar do tempo, estar se rompendo, criando pequenas perfurações, entendeu? Microfissuras, que a gente chama, né? E a importância do técnico estar verificando. Muitos dos casos que chegam para nós de vazamento hidráulico, a gente vai verificar é só esses componentes, tá? É só esse cano, que ele acaba vazando e a primeira impressão é que está vazando no sistema de direção. Está vazando no sistema de direção, porém não é na caixa de direção, e sim apenas no cano da direção hidráulica que está vazando. Pessoal, retomando então, falando sobre a bomba de direção hidráulica, muitas bombas vêm para nós com características, ou muitos veículos vêm para nós com um ruído muito grande no motor, e que ao virar a direção hidráulica, aumenta esse ruído. Quero lembrar a vocês que algumas bombas hidráulicas têm rolamento nela, mas a grande maioria não, tá? As bombas hidráulicas do sistema ferro fundido DHB, esse modelo, por exemplo, do Fiesta, da família Ford, entendeu? Não existe rolamento, tá? Então não achem que o problema está no rolamento. A linha Peugeot também, que costuma dar muito barulho, pessoal, também não tem rolamento, tá? Normalmente o que é? Normalmente são os rolamentos da correia micro-V. Então dê uma atenção muito grande a esses rolamentos, tá? A bomba hidráulica, nós temos o sistema ZF, tem o sistema ZF, que é esse componente que a cabeça da bomba, onde vai alojada a polia ali, é maior, é mais larga. Esse modelo tem sim rolamento, tá? Aí sim tem que fazer uma desmontagem para trocar esse rolamento. Outra dica importante, você não consegue trocar esse rolamento sem abrir. Se você for trocar esse rolamento, você consegue tirar ele fora, mas na hora de colocar você quebra a tampa da bomba, tá? Então é importante de levar para uma pessoa qualificada para fazer essa troca, tá?
Muitos casos chegam para nós já com a tampa quebrada, então tem que fazer a substituição. Importante então verificar que tenha o pescoço grosso na linha, a linha da bomba, que normalmente é de alumínio, tem rolamento. E você consegue verificar, porque a polia tem a polia aqui, fica escondida, você consegue verificar o rolamento. A grande maioria não tem, tá? Pescoço fino não tem rolamento. Então procure, o problema sim está nos rolamentos das correias micro V ou até rolamento do alternador. Ok, pessoal? Um item muito importante do sistema hidráulico, não menos importante, é o óleo do sistema de direção. Procurem sempre buscar informações. Hoje nós temos vários mecanismos de comunicação ou vários meios para você buscar a informação, ou ligue para um profissional capacitado que ele vai te orientar qual o melhor óleo recomendado para aquele veículo, ou então no manual do veículo, tá? O que a gente tem visto, muita gente colocando no sistema eletrohidráulico óleo hidráulico. O que vai acontecer? Vai comprometer a bomba eletrohidráulica que não é o óleo recomendado para aquele sistema. Pessoal, dando continuidade, então, agora a gente vai falar um pouquinho na prática o que realmente é. Nós temos como hábito aqui na BF ter um fluxograma de procedimento no veículo. Então a gente gostaria de passar para vocês também como é feito aqui e orientar que vocês façam também nas empresas de vocês para dirimir o máximo o número de erros, entendeu? E ter uma assertividade muito maior no diagnóstico do veículo, tá? Importante, gente, sempre encapar o veículo, sempre proteger o veículo, tanto o volante quanto a parte de bancos, entendeu? Ou paralamas quando vai mexer naquele setor do veículo, tá? Muito importante na parte de direção hidráulica, quando vocês vão tirar um componente, vai tirar a caixa de direção, verificar no checklist se esse veículo veio ou não com a luz do airbag acesa, tá? Que isso pode gerar um problema futuro para a empresa se ela não diagnosticar no começo, antes de começar a fazer o serviço, se a luz estava ou não acesa. Porque o que pode acontecer? Se você não, ao tirar a caixa de direção, você não travar o volante e não tirar a chave, pode acontecer de virar o volante e estourar a fita do airbag. Automaticamente é um problema que vai sobrar para a oficina. Então atente a essa pequena dica para não ter um problema futuro com esse veículo, tá? Olhar todos os componentes antes de você condenar um componente do sistema de direção hidráulica, verificar se a direção está pesada, o que pode ser? Pode ser problema de coxim do amortecedor, o rolamento do coxim está prendendo, então faz com que a direção fique pesada, entende? Verificar a calibragem de pneus é muito importante, gente. Vem a reclamação de direção pesada, você vai ver, simplesmente baixou a calibragem do pneu, automaticamente, né, acaba segurando mais o veículo, o pneu no solo, geralmente vai pesar a direção. Então, ter a preocupação de verificar esses itens, tá? O que mais pode acontecer e o que a gente tem visto muito também, meu veículo está com um barulho, eu viro a direção, ele aumenta. Falei antes no começo, atente-se muito aos rolamentos das correias micro V e também ao alternador, tá, gente? Procure dar uma olhada nisso antes de vocês condenar a bomba. Outra coisa importante, às vezes vai fazer a sangria do sistema de veículo, faça a sangria, fez a troca do óleo ou fez alguma manutenção no reservatório da direção, faça a sangria sempre com o veículo com as rodas dianteiras levantadas, de preferência no elevador. Você vai virar o carro, vai virar as rodas, primeiro sem ligar o veículo, umas 2 ou 3 vezes, vai verificar o nível do reservatório da direção hidráulica, se precisar, complete, e depois sim você vai ligar o veículo. Ligou o veículo, vira para a esquerda no máximo 5 segundos, vira para a direita no máximo 5 segundos, com o veículo no elevador, verifique o nível. Feito isso, baixa o veículo e pode fazer o teste de rodagem, tá? Outra coisa importante, pode acontecer também de ficar chiados, uma ressonância ao virar o volante. Atenção muito às mangueiras e principalmente às abraçadeiras, tá? Acontece muito de uma abraçadeira estar, né, com um pequeno vazamento, você vai lá, aperta um pouquinho e tem resolvido. Ou às vezes aquelas abraçadeiras de alta pressão, que você não precisa apertar ela, e sim ela é automática, ela não tem a pressão necessária para vedar. Então faz também com que chie, né, faça ruído na direção também, tá? E como falei no começo, reservatório de direção. Está com chiado, você trocou a bomba, na linha Ford, recomendável trocar o reservatório também. A fábrica não dá garantia, né, que ocorreu desgaste de bombas novas, entendeu? Por falta de lubrificação.
porque o reservatório acaba trancando, não lubrifica, não alimenta a bomba, automaticamente corrói e come a bomba, não havendo garantia. Então atenção na linha Ford, Ford Ka, Courier, EcoSport e Focus, atenção ao reservatório, tá? Trocar ele se for necessário. Procedimento importante, pessoal, na hora de você verificar alguma folga no componente da direção. É importante sempre em dois, porque é mais fácil, você consegue, juntamente com outro técnico ou auxiliar, ele vai te ajudar a verificar a folga, se realmente é na caixa ou é algum componente da direção. Digo para vocês que, normalmente, o ruído na suspensão provém da própria suspensão do que da caixa, entendeu? Então, tomar esse cuidado aí. Verificar folgas. E, normalmente, ruído. Se você vai virar a roda e você sentir um ruído, uma pequena pressão, atento aos coxins do amortecedor, como eu falei no começo. Importante verificar se ele não está prendendo. Se for o caso, e bem importante, solte os terminais. Soltou o terminal de direção, vai virar a roda e ela continua presa, gente, automaticamente você já matou, eliminou o problema na direção. Verifique os componentes da suspensão. Então essa dica é muito importante, gente. Outra coisa importante, você fez esse teste, soltou o terminal, parou o barulho, vamos continuar, pode ser o problema na caixa de direção. Você mexeu na folga, ele continua, você pegou com o auxiliar, você forçou a barra axial, ele diminuiu, mas não parou, atenta à barra axial, entende? Outra coisa, você virou a direção, continua a folga, virou para o outro lado, continua a folga, no lado direito, pode ser a barra axial, como também pode ser a folga na bucha da direção. Do lado esquerdo, gente, do lado esquerdo, se você no centro tem a folga e você virou um pouco para o lado direito, parou a folga, virou um pouco para o lado esquerdo, parou a folga, gremelheira, gente, está com folga na gremelheira, é importante vocês mandar para uma empresa especializada. Aí uma dica importante, pessoal, não tente fazer o serviço se vocês não têm equipamentos, não têm as ferramentas necessárias para fazer esse serviço. A importância da terceirização faz com que vocês ganhem tempo na reparação e enquanto essa empresa está fazendo a reparação na caixa, você pode estar trabalhando em outro veículo ou aproveitando melhor esse tempo que o veículo está aqui para fazer um checklist dos hits da suspensão e direção. Esse é um veículo Celta, né, com o reservatório separado da bomba de direção. Muito poucos veículos têm a bomba acoplada, o reservatório acoplado à bomba, né? O que é importante verificar no reservatório? O nível, entende? Não pode estar nem acima nem abaixo, por isso existe um nível, uma vareta indicativa, entendeu? No reservatório. Importante verificar. Se tem a mais, ele vai acabar lambuzando, vai acabar sujando o sistema. E se tem a menos, vai criar uma ressonância, um barulho também no chiado e na bomba. Importante verificar nesse modelo de reservatório as abraçadeiras e também as mangueiras. Porque as mangueiras, elas podem estar, como elas passam na frente do veículo, no motor, elas podem sofrer aquecimentos, elas podem sofrer pancadas, entendeu? E podem acabar se fechando, tá? E o fechamento da mesma, ou a obstrução dela, não total, faz com que crie ressonância, crie chiado também. Outra coisa importante, falando-se em mangueiras, cuidado à hora de trocar ela, de substituir. Procure colocar sempre a mangueira para determinado componente. Não se pode colocar mangueiras com tramas de aço no componente hidráulico, porque vai criar uma ressonância e um chiado muito grande, com o qual tu vai querer desmontar o sistema inteiro e o problema simplesmente está na mangueira. Então, cuidado na hora que você vai fazer a substituição de uma mangueira do componente hidráulico. Colocar sempre mangueiras lonadas, tá? E que aguentem a temperatura também, pessoal. Não vão querer colocar mangueiras de silicone aí, que vai ficar transparente, bonitinho, que não resolve, tá? Nós temos o procedimento de análise técnica e diagnóstico do NEA, né, e que são vários os componentes para se olhar. E um item, especificamente, não muito menos importante, que normalmente nas oficinas passa batido, que é a carroceria. Então hoje a gente vai abordar sucintamente, rapidamente, esses itens para que aumente também a sua renda dentro da oficina, que são itens importantíssimos, mas que no dia a dia acaba passando batido. E nós temos como meta no NEA aplicar pelo menos 80% dos veículos que passam na nossa empresa. Vamos lá, pessoal. Então, na carroceria nós temos a água do limpador de para-brisa, né, que é um item muito importante para o cliente.
Às vezes a gente faz uma revisão grande no veículo, o cliente gasta um valor significativo e ele sai da nossa empresa, vai limpar seu para-brisa e não tem água. Que para nós é um serviço simples, mas a gente acaba passando batido. Então o que é importante fazer? Primeiro, verificar se tem água, gente. Então abrir, verificar, principalmente... Muitos vêm sem a tampa, que acaba perdendo, então olhar se tem a tampa, quem sabe oferecer a tampa para o nosso cliente, entendeu? E também verificar o funcionamento. Vai fechar o capô aqui e vai testar, verificar se está funcionando. Então é importante fazer o teste, né? Verificar se realmente está jogando água, se está esguichando de uma maneira correta, não está esguichando no para-brisa do veículo que vem atrás, entendeu? Então é importante verificar. Outro item importante, muito importante, pessoal, é verificar as palhetas, tá? As palhetas do limpador, elas são necessárias e fundamental para uma dirigibilidade, uma visibilidade para o motorista. Então é importante olhar. Quando vai verificar o limpador de para-brisa, também verifica a palheta, se ela está limpando bem. Às vezes nem há necessidade de troca. Às vezes é só fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpeza dela, ela vai funcionar, tá? E na hora da troca da palheta, importante, pessoal, que quando vocês vão colocar, pegar um pouco da água, daquele aditivo do limpador de para-brisa, com um paninho e passar nas palhetas, tá? Ela vai durar muito mais e não vai riscar o vidro e vai facilitar a limpeza. Muitos veículos, eles têm palhetas na dianteira e também na traseira. Então vale para a dianteira e traseira também. Verificar se está esguichando água no esguicho do limpador traseiro, entende? E verificar se ele está esguichando de maneira correta e também verificar se ele está com a palheta limpando em dia. Mesmo o procedimento da dianteira é para a traseira. Verificar como é que está a palheta e na hora da montagem também. Colocar a palheta, fazer aquela limpeza e montar no veículo. Dando seguimento então ao nosso checklist de carrocerias, vamos falar sobre o cinto de segurança e também sobre os espelhos retrovisores. Importante você verificar, entrar no veículo, fazer o teste, verificar se está com o acionamento, se está funcionando, entendeu? Se ele está prendendo, né? Você fazer o teste, testar se ele está prendendo, principalmente fazer o teste aqui, ver se ele está travando, isso é importantíssimo, porque a gente está dando segurança. Se nós queremos vender segurança para o nosso cliente, entendeu? A gente tem que verificar todos os itens de segurança, tá? Outra dica, verificar os espelhos retrovisores, verificar o funcionamento, verificar se não está quebrado o vidro. Ah, mas a gente não trabalha com isso. Oriente o nosso cliente. É importante a gente orientar o nosso cliente de que o carro dele tem problema. Se ele vai arrumar ou não, isso é uma determinação dele. Mas nós, como técnicos, temos que orientar. A regulagem do teu espelho retrovisor não está funcionando, externo, interno, verificar se está funcionando também, verificar se ele não está solto, entende? Então isso tudo é importante, tudo é dica de segurança. Lembrando que nós vendemos segurança para o nosso cliente. Um item que virou piada esse ano, né, que é o nosso extintor de incêndio, que foi aprovado, era obrigatório, tinha que trocar o ABC, agora não está mais obrigatório, mas volto a dizer, nós temos que orientar o nosso cliente. Então, pegar um olhar, não custa nada para nós como técnicos e formadores de opinião, orientar o nosso cliente de que o extintor dele está vencido ou está com o plástico, tirar o plástico e falar para ele que a importância de ter um extintor no carro, entende? Então, está vencido, orienta ele a trocar. Se ele não quiser trocar, a opção dele, entendeu? Mas a nossa função nós temos que fazer, que é orientar sempre o nosso técnico. Logo, logo deve voltar a lei que exige novamente o extintor e o nosso cliente já vai estar tranquilamente rodando com o seu extintor em dia. Outro item no manual, no nosso procedimento de análise técnica, é verificar a abertura e fechamento das portas, verificar se é rangido. Às vezes o cliente vem na oficina simplesmente fazer uma troca de óleo. Vale nós, como formadores de opinião, nós como técnicos, orientar, a porta do teu veículo está rangindo, vamos lubrificar, vamos vender serviço, gente. Nada mais é do que você passar um spray, lubrificar e cobrar por esse serviço. Você está prestando um serviço para o teu cliente. Então verificar se a porta está abrindo legal, se está fechando legal, se está tendo rangido ou não. Verificar os mecanismos de abertura interna também, porque às vezes o cliente ele só senta no lado do banco do motorista e não se atém ao carona. Aí você vai ver que está quebrada uma maçaneta interna ou externa. Então oriente sempre seu veículo para o estado real do seu veículo, tá? Faça com que ele entenda que a manutenção preventiva é fundamental para o veículo estar em condições de andar hoje em dia nas nossas rodovias. É importante verificar, não está no manual, mas é sempre importante a gente olhar. Às vezes você vai fazer um procedimento de troca de bateria,
entende? E você, trocou a bateria, está resolvido. Mas às vezes esquece de testar os vidros, verificar se estão fechando e abrindo corretamente. Fazer o reset do sistema, entendeu? Verificar se está abrindo e fechando corretamente as portas, entendeu? Então, olhar o sistema elétrico quando vai fazer uma troca de bateria, ou também numa revisão, entende? Verificar se está funcionando tudo, tá? Às vezes você faz o checklist geral e esquece de verificar, às vezes, o porta-mala elétrico e você esquece de olhar o porta-mala. Então, olhar também todo o sistema, as 5 portas do veículo, entendeu? Verificar se as 5 portas estão abrindo. A gente vai falar agora sobre o step. Um item muito importante numa revisão, gente. A gente verifica o veículo, faz uma manutenção preventiva no veículo, o cliente vai viajar, fura o pneu, ele vai pegar o step, está murcho, está vazio. Ele acabou de passar por uma revisão preventiva. Como é que fica a imagem da empresa, pessoal, sendo que a gente cobrou um valor significativo para fazer essa manutenção preventiva e foi esquecido de calibrar o step? Importante, se atentar ao step também. Então, vamos examinar o step, é só abrir o porta-mala, né? E em alguns veículos, a maioria deles fica no porta-mala e alguns veículos ficam embaixo, então é muito simples, gente, é só pegar o calibrador de pneus e verificar a calibragem. Leva tempo? Não. Importante fazer, tá, pessoal? Verificar também a abertura do capô dianteiro, tá? Às vezes tá no apuro ali, vai abrir o capô, não consegue abrir, então já orientar o cliente a lubrificar ou quem sabe até trocar o mecanismo de abertura, entende? Na linha Ford, que é embaixo do volante, normalmente precisa trocar aquele gatilho, oriente e trocar. E mais uma dica importante nesse gatilho, só original, gente. O original funciona bem, o paralelo tu vai abrir 2 ou 3 vezes e ele vai arrebentar. Então compra peças originais e peças de boa qualidade. Após verificar a calibragem do step, verificar também se tem o macaco hidráulico, né? Verificar se ele está ali, está em boas condições e também a chave de roda, gente, né? Porque não adianta tu erguer o carro e depois vai soltar o pneu e não tem a chave de roda. Então verificar se tem e se está em condições também de ser usado e também, pessoal, o triângulo. Verificar se esse triângulo, existe o triângulo no carro e verificar se dá para ser usado. Porque também é orientar o cliente. Se não tem, vamos orientá-lo a comprar, a ter o triângulo no carro, porque é um item de segurança num eventual furo do pneu. Pessoal, vamos dar seguimento ao procedimento de análise técnica. Vamos falar agora sobre o sistema de exaustão, que é composto por catalisador, tubos, abafadores, coxins e suportes. Tá? Item importantíssimo nos veículos com injeção eletrônica é o catalisador. Catalisador, essa peça aqui, então é importante você estar verificando, verificar se ele não tem trinca, se ele não tem vazamentos, entendeu? Normalmente a sonda lambda, ela está próxima ao catalisador, isso influencia muito na regulagem do veículo, então estar atento a esse item é importante, tá? Verificar possíveis fugas, né? Possíveis trincas também, então verificar que as conexões estão bem encaixadas, bem apertadas também, verificar os abafadores intermediários e os traseiros, entende? Estar verificando também os suportes e os coxins, né? As borrachas, entendeu? Se estão em perfeitas condições, se não estão ressecadas, trincadas, né? Tá? Verificar também se não há ruído, né? Verificar se não tem barulho, não tá, porque normalmente o que pode estar o catalisador ou o abafador pode estar se soltando o miolo, entende? Então verificar se não está com ruídos internos, né? E também possíveis barulhos encostando na lata, entendeu? Estar atento também, verificar se não, como é que está a parte de proteção do tanque de combustível, a parte de proteção do escapamento que aquece muito, que pode também estar transmitindo calor para dentro do veículo. Então verificar toda essa parte que envolve a parte de exaustão do veículo. Dando seguimento ao sistema de exaustão, pessoal, a gente vai falar sobre o coletor de escapamento, tá? E a maioria dos veículos hoje o catalisador está próximo ao coletor de escapamento, então estar atento a algumas linhas, o coletor de escape normalmente ele trinca, tá? Então dá fuga de exaustão do motor, faz com que o veículo falha e automaticamente faz com que o veículo gaste mais. Falando em gastar mais, item importantíssimo na queima e emissões de poluentes e também no consumo de combustível. O catalisador, se ele não estiver em dia, não estiver fazendo a sua função,
ele vai fazer com que o veículo gaste mais e polui mais, né? Alguns veículos, né, isso é lei, é exigido, não pode, é norma, entende? Tem que ter o catalisador. Então, aquele jeitinho de pegar e tirar o catalisador, tirar o miolo, pessoal, não pode. O NEA não recomenda. Recomenda, sim, trocar a peça. Pessoal, dando seguimento ao sistema de exaustão, vamos falar rapidamente sobre o coletor de admissão, tá? Um item muito importante na manutenção preventiva, que às vezes passa batido. Acontece de trincar, acontece de a junta estar rasgada, comprometida, e começa a vazar ar do escapamento, fazendo que o veículo não ande normal, entende? Faça com que consome mais. Em alguns veículos, tá, o catalisador está abaixo do coletor, então é importante estar atento a esse componente, que é muito importante para a emissão de poluentes e também para o consumo do veículo. Pessoal, para encerrar então esse nosso dia de treinamento, né, eu gostaria de dar uma dica para vocês, agradecer primeiramente ao tempo que vocês disponibilizaram a estar aqui em sala de aula para aprender, para se reciclar, né? E uma dica importante que eu aprendi esses dias ao trocar uma sonda lambda do veículo VHC. Essa letrinha que tem nos veículos VHC, a E verde, tem a outra nomenclatura, é exatamente para os veículos ecológicos. E ao trocar a sonda lambda, pedem ao cara da concessionária e orientem ele, falem da cor do E. Porque essa coloração E ou prata que tem nos veículos é importante na hora de trocar a sonda. A sonda é a mesma, porém a leitura é diferente, tá? Você vai colocar a sonda, vai funcionar, mas o veículo vai estar trabalhando inadequado. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Vai lá uma dica muito importante que é imprescindível que vocês façam no dia a dia da oficina. Não só para fazer um diagnóstico de direção hidráulica, componente de direção hidráulica, mas todos os componentes. É muito importante você ouvir o teu cliente. Não você perguntar, escute o que ele fale. E tudo que ele fale, anote, gente. Cria-se, por isso que o NEA tem o checklist e lá tem um espaço muito grande de relato do cliente. Anote tudo que o cliente fale para você. Todas as informações que o cliente passa para você é importante na hora do diagnóstico. Vamos ser mais assertivos possível. Por isso, a importância de anotar o que o cliente fala. E falando em direção, normalmente os clientes vêm dizendo: o meu carro ele faz um barulho quando eu vou sair de casa. É uma informação importante, porque é só naquele momento. Então, vamos escutar melhor o cliente e com certeza acertar melhor a nossa manutenção. Abraço, pessoal. Valeu!